para ele, né? Então, a Amazônia nota aqui, que a Amazônia está começando, né? No chamado, então a Amazônia deixa anotadinha aqui. E vamos ler no livro de Romanos. Eu, essa semana, eu fui ali levar uma palavra e essa palavra, ela graças a Deus, eu falei para Deus, falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer que eu faça, né? Assim que o Senhor usa os grandes pregadores, então o Senhor pode, né? O Senhor levanta os vasos pequenininhos para falar do seu amor, então esse é aqui, né? Então vamos ler na palavra aqui, tem bastante tempo. No livro de Romanos 8, do verso 35 até o 39. Romanos 8, do verso 35 até o 39. Que nos diz bem assim: quem nos separou do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque daquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Essa palavra, ela veio hoje, ela veio do meu coração, então a palavra ela colocou primeiro em mim, e eu creio que algo tem para poder falar para as irmãs também, né? Aquela que se encontra presente, né? Empresta o seu ouvido um pouquinho, né? Não é proibido dar glória a Deus também, né? Porque hoje nós estamos oferecendo nosso corpo aqui em sacrifício a Deus, né? Então aqui, devido a muitas coisas que andam acontecendo nas nossas vidas, a palavra de Deus, ela está sempre nos orientando, sempre nos ajudando, sempre nos dando estrutura para nós prosseguir em frente, porque na hora que nós estamos fracos, na hora que nós estamos cansados, é aqui que nós buscamos, né, a força. Nem sempre a gente pode estar na casa do Senhor, né, glorificando o nome dele, mas em todo tempo nós podemos estar na nossa casa, andando na rua, todo tempo nós podemos representar esse Deus poderoso que nós serve, né? Então, aqui a palavra está nos dizendo bem assim, ó, é uma pergunta, né? Uma pergunta que fica para as irmãs, para a igreja, nessa manhã, nessa consagração. Quem separará o amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia ou a perseguição? A fome, a nudez, o perigo ou a espada? Que arma dessa o inimigo tem usado nesse tempo para nos tirar da presença do Senhor, irmãos? Essas armas são armas que o inimigo usa para tirar nós do foco, do chamado que Deus tem para a minha vida e para a vida de cada uma das irmãs. Aí agora, nessa hora, o que o inimigo está preparando para nós? Preparou para nós, mas achando que ele ia cair por terra, né? Nós estamos com a nossa carne doente, muitos crentes não estão podendo vir na casa do Senhor glorificar o nome dele, devido a essas enfermidades da carne. Então a palavra de Deus, ela está nos perguntando. Deus faz uma pergunta nessa manhã bem assim: o que é que você precisa? O que você trouxe para oferecer para Jesus hoje? Qual é o pedido que você trouxe para apresentar para Ele? Então apresenta para Ele que Ele já está nos garantindo aqui na palavra, que Ele é o dono da vida, Ele tem
Deus vai agir em nosso favor, mas é no tempo dele, né? Aí o que acontece? Aqui, ó, continuando com a palavra, fala bem assim, ó, no 36, pode me acompanhar aí, tá, irmãs? Ó, no 36 fala bem assim, ó, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. O que essa palavra de Deus ela está nos dizendo? Ela está nos falando que todo dia nós levantamos da nossa cama de manhã, tendo que revestir as nossas armaduras do Espírito Santo. Por quê? Porque a morte anda nos rondando a todo tempo, mas a morte vai chegar para nós, mas no tempo de Deus, mas que a morte pode chegar para a nossa carne, né, irmãs? Mas o nosso Espírito, Deus vai nos manter firme, sustentado na graça dele, até segundo a vontade dele, né? E aqui fala bem assim, ó, no 37 fala para nós assim, ó, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Olha que palavra linda, maravilhosa que Deus nos fala. Então, não é por causa dessa tempestade, não é por causa dessa enfermidade, não é por causa da seta que ele tem lançado na minha vida e na nossa vida, que nós vamos nos prostrar, né? E deixar de oferecer a Deus, né? Porque para nós levantarmos nossa cama de manhã cedo, para nós poder oferecer nosso corpo e sacrifício para Deus, nós somos mentirosos, nós temos que falar a verdade, né? Não é fácil para nós poder fazer essa obra, mas foi fácil para Jesus, foi fácil para Deus, para ele entregar o filho dele para morrer na cruz por mim, por vocês? Não foi fácil, né? Então, assim, nós doendo, nossos joelhos doendo, nosso corpo doendo, nós ajoelhamos 5 minutos, 10 minutos, já sente a dor, mas é só um pouquinho daquela dor que Jesus carregou quando ele carregou aquela cruz, né? É só um pouquinho, só que nós vivemos um pouquinho de sacrifício, aí ele é vencedor de toda a honra e toda a glória, né? Aí fala desse 38, ela fala assim, ó, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a angústia, outra criatura, nem alguma criatura, não poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha só, então pode vir, irmãs, pode vir tempestade, pode vir a solidariedade para transformar nossa vida, mas nós vamos permanecer firmes, umas orando pelas outras, né, intercedendo em favor daquelas que não puderam vir. É esse o nosso papel aqui de boa samaritana, né? Muitas das vezes nós não podemos estar aqui na casa do Senhor, porque a palavra de Deus também ela nos ensina, porque ó, pode ver, mulheres de Deus, que a maioria das vezes somos nós que temos que conduzir a nossa casa, conduzir a nossa família, servir, fazer a obra do Senhor, né? É nós, parece que esse tempo agora está mais colocado na nossa responsabilidade, né? É nós que somos as gestores da casa. Então, temos que ter sabedoria e ser gestor da casa até lá dentro da nossa casa e dentro da casa do Senhor. Por quê? Por causa dessas potestades aqui que está falando na palavra, é por causa dessas enfermidades que muitos estão caindo aí fora, desviando dos caminhos do Senhor. Por quê? Achando que lá fora vai ser mais fácil. É fácil, não é difícil lá fora. Servir a Deus não é fácil. Mas a nossa garantia é da nossa salvação naquele grande dia, né? Agora, muitos estão saindo da casa do Senhor, estão passando da casa do Senhor por causa de intrigas, por causa de falta de um abraço, por falta de uma palavra, né? Por coisinhas mínimas que Deus conforta em todo o tempo. Porque se o abraço mais importante que nós temos que receber é do Espírito Santo. Então, feliz daqueles que conseguem receber os dons espirituais do céu, que possa bater palma, que possa sapatear na casa do Senhor, né? Que venha ser tão fácil as mãos do Senhor. Então, assim, em nenhum momento Deus nos chamou falando que nós ia ter facilidade para nós aqui na casa dele. Em nenhum momento Deus falou para nós que a nossa salvação ia ser dada de graça, né? Nós ia ter que passar pelo processo. Então, assim, nós estamos passando pelo processo. Então, assim, tudo para a honra e a glória do
Na palavra de Deus, ela nos ensina bem assim, ó. Mulher de joelho, família de pé. Mulher de joelho, filho de pé. Então, nós, mulher de joelho, igreja, vai estar de pé também, em nome de Jesus Cristo, né? Nós que somos responsáveis para interceder em prol daqueles que não estão tendo condição para vir na casa do Senhor. E ele, talvez muitos não tenham nem condição de vir aqui, mas lá na sua casa está oferecendo algo para Deus também, né? Eu te pedi para Deus, porque essas enfermidades, essas causas que está falando aqui na palavra, que está separando o povo de Deus da presença dele, Deus tem que ter misericórdia, há de ter misericórdia, e visitar, agora como falou, né, nos hospitais, enviar anjo, enviar o bom samaritano lá, né, o bom samaritano lá, para estar levando uma palavra de conforto, né, e Deus vai nos moldando, porque Deus, ele tira nós de lá de fora, coloca nós aqui na casa dele, somos convidados, somos as meninas de Jesus, né, somos as meninas de Jesus, então, nós vamos ter a nossa recompensa. Vai ter o grande dia que nós vamos ter a nossa recompensa, irmãos. Eu creio nessa palavra, né? Todo dia eu estudo ela um pouco. Eu creio e eu confio no que a palavra de Deus ela tem nos falado, ela tem nos orientado, tem nos ensinado. Muitas das vezes nós estamos lá na nossa casa, não sabemos nem o que fazer, olha para um lado, olha para o outro, né? Filho desviado, marido bravo, muitas enfermidades sobre a nossa família, dos vizinhos não havendo, né, com tribulação, muitos aí que estavam nos caminhos do Senhor, adoravam a Deus, colocavam a mão no microfone do Senhor, adoravam a Deus, né, pregavam a palavra do Senhor grandemente, poderosamente, recebeu os dons que Deus enviou e hoje está lá fora, então assim, se eu falo, eu não sou pregadora, irmãos, mas eu falo para honra e a glória do Senhor agora nessa rica oportunidade que foi me dada aqui nesta manhã. Eu fui uma das pessoas que fui tirada de lá de fora, do vício do fumo, da bebida, do jogo, tudo que não prestava, irmãs. E para honra e a glória do Senhor, eu achava que eu não era nem merecedora de estar sentada no banco do círculo de oração. E olha o que Deus faz para mostrar para Satanás que quem manda é ele. Ele é que escolhe, ele que separa. Ele que Deus separou, ele não vai, ele pode até jogar uma seta e pôr um pé lá fora, mas é um pé lá fora e outro aqui dentro, né? Do mesmo jeito que Deus me tirou de lá, Deus vai te tirar o familiar da irmã, das irmãs, Deus vai te curar e trazer na casa dele para trazer o testemunho, né? Para honrar o nome do Senhor. Por que nós temos que crer na palavra? Usar a nossa fé, porque assim, a nossa fé nós não iremos em lugar nenhum, irmãos. Nós não conseguimos que a nossa família esteja salva, nós não conseguimos que a nossa família esteja curada, né? É usando a nossa fé, que nos ensina na palavra de Deus. Mulher de joelho, família de pé, né? Uma mulher sábia, ela edifica a casa, né? E a tola também ela pode derrubar. Então, já que Deus está dando essa oportunidade para nós, mulher, que não sabe falar, que é a mãezadinha, não sabe falar bonito, irmãs, não sabe, né, expressar muito melhor que nem muitos a palavra do Senhor, mas o que Deus me orienta para mim fazer, eu não deixo nada para trás sem fazer, irmãs. Eu não deixo, porque eu já paguei muito preço, né, por desobediência. Então, assim, eu falei para Deus, ó, uma hora para outra, Deus me tirou de um lugar, e dentro da minha casa, e me colocou até em outro lugar. Então, o que Deus quer de mim? Algo Ele queria de mim. Então, assim, até um certo tempo, eu não tinha esse privilégio de estar aqui na casa do Senhor, porque eu falei, quando Deus me tirou de lá de fora, eu achei que eu não era merecedora de sentar no banco do círculo de oração, porque o círculo de oração é a coluna mais forte que tem na igreja, né? Abaixo do nosso pastor é o círculo de oração que comanda a igreja. É por causa do círculo de oração que a igreja fica de pé. Se o círculo de oração estiver intercedendo, estiver orando, buscando a Deus, todo mal vai por terra, todo mal vai por terra. Mas, infelizmente, o inimigo, ele não está conseguindo nos cercar de uma forma, ele está jogando o outro nas calçadas. Mas, em nome de Jesus, juntando a minha fé e a fé de cada uma das irmãs, ele há de cair por terra em nome de Jesus, né? Eu creio, irmãs, porque isso é a promessa que Deus nos deixou para nós na palavra.
não, medo não, né? Porque Deus me tirou de lá de fora para me colocar eu no banco na casa dele, para ele só ficar sentada e não oferecer nada para ele. Então, o que eu vou entregar para Deus em troca da salvação da minha alma? Né? Porque fala que até nos últimos dias da nossa vida, que nós tivermos vida aqui, nós vamos ter que matar um gigante todos os dias. Todos os dias, na hora que nós levantamos da nossa cama, nos apresentamos para o Senhor, nós já falamos: Senhor, o gigante que tiver na minha frente, que a espada do Senhor venha ser lançada para cair por terra. Porque nós somos ungidas, separadas, menina dos olhos de Deus. A palavra de Deus, ela nos fala para nós que nós somos as meninas dos olhos de Deus. Então fala assim, ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor, né? Então por que nós vamos ter medo, né? Irmãs, pode vir a enfermidade, tá aí, muitos aí, né, caíram na enfermidade. Pode vir, mas é nessa hora, né, dessas enfermidades que o inimigo está jogando, que até muitas vezes até Deus não permite, né? Deus não se agrada por isso. Muitas das vezes até Deus permite, por quê? Porque é nessa hora das dores que o crente vai orar. É nessas horas das dores que nós usamos mais a nossa fé. Eu falo isso por experiência própria, porque eu fiquei quase mais de 15 dias na cama, prostrada. Graças a Deus, Deus enviou uma serva de Deus para me ajudar aqui na minha casa. Não conseguia nem me mexer, mas eu falei assim: se eu me colocar prostrada, eu não vou levantar. E daí? Como que a minha casa vai cair? A minha casa vai cair, porque meu esposo não vai me ajoelhar para buscar a Deus, né? Então, cabe a mim segurar esse cajado, né? E Deus coloca o cajado forte na mão de nós mulheres. Deus coloca, sabe? Porque Ele sabe, tem mulher de joelho, chega até no céu, as orações, né? Chega até no céu. Então, assim, vale a pena nós servir esse Deus e dedicar a Ele o maioria do tempo que nós pudermos. Essa semana eu tive um pouco de falha aqui nos cultos. Por quê? Porque o irmão Zé está passando por uns processos lá da perna dele. Está muito difícil. Então, se a gente tinha até perante aqui na casa do Senhor, agora perante esse altar aqui, eu já me dirijo perdão a Deus, porque eu tive falha, né? Eu que tenho desejo no coração de levar a palavra, não cabe a nós a perder o culto de ensino, que o culto de ensino é um culto muito abençoado, e quem tem esse chamado não deve perder o culto de ensino, né? Isso nós aprendemos todos os dias, os cultos que o pastor nos ensina, né? E eu, perante vocês, testemunho para Deus, eu peço perdão aqui, mas Deus sabe de todas as coisas, porque na palavra de Deus Ele nos ensina que a mulher sábia edifica a casa, né? Então nós também temos que ser submissa aos nossos maridos, né? Então, assim, eu vou dedicar um pouquinho de tempo para o meu esposo, né? Louvado seja Deus. E hoje eu falei assim para ele: hoje eu estou lá para levar a palavra, né? Que Deus deve colocar no coração das irmãs, porque se as irmãs abrirem o coração, tiverem o coração aberto, a palavra está falando, a palavra está nos orientando, está nos ensinando. E lá em Romanos 12 também, em Romanos 12, pode buscar, irmãs. Aquela que tiver Bíblia, pode buscar, irmão. No mesmo livro aqui de 12. O Romanos 12, ele nos garante isso daí. Que fala para nós ali assim, eu ainda tenho tempo, irmãs. Que fala para nós assim, alegrar-nos na esperança. Em 12 aqui, o 12 até o 15, que fala assim, alegrar-nos na esperança. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades, segue a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que alegram, chorai com os que choram. Aqui, sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas ambicioneis coisas humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tomai o mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todo homem. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança,
vingança eu te atribuirei, diz o Senhor. Está vendo, irmãs? Está vendo? Essa palavra ela nos fala por quê? Nós temos que abraçar aqueles que estão saindo lá fora, porque pode ter certeza, irmãs. Em nome de Jesus Cristo, eu falo para as irmãs, quando os irmãos encontrar uma desviada aí fora, para o carro, para a moto, para a bicicleta, estende um abraço, porque eu já fiz essa doação e hoje eu vejo resposta. Hoje eu vejo resposta. Muitos diziam que a irmãzinha fala demais, que a irmãzinha conversa muito. Aí eu pedi para Deus e disse assim: Senhor, muitos estão falando que a irmãzinha sabe falar bastante, sabe falar muito. Então usa esse dom, meu Pai. Usa esse dom na tua casa, para que eu possa ser uma mensageira da sua palavra. Entendeu? Então aqui está falando aqui, Deus prometendo para nós o que aqui, ó? Que a vingança é Ele que vai fazer naquele grande dia. O inimigo pode lançar a enfermidade agora, está lançando, mas naquele grande dia ele vai ser lançado no lago de enxofre dentro de fogo. Em nosso favor, tá, irmãs? Então as irmãs creem nessa palavra, irmãs, porque ela é poderosa. E para terminar, que já falta poucos minutos, aqui, ainda no livro de Romanos aí, irmãs, eu quero que as irmãs vejam bem essa palavra, porque elas já estão aprendendo. Então, assim, não vai ser a última vez, eu creio em nome de Jesus, vai ser uma das primeiras vezes, mas eu quero que cada vez que eu tiver que pegar nesse microfone para estar mencionando a palavra do Senhor, seja Ele responsável na minha frente. Por quê? Porque assim, falar bastante eu falo, porque isso daí é a natureza minha, mas eu quero usar esse dom para fazer a obra do Senhor. Onde tiver uma pessoa precisando de uma palavra amiga, uma palavra de conforto, que Deus venha me usar nessa área, né? E eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Aí, irmãs, para fechar a nossa consagração com toda a honra e glória que Deus merece, o nosso Senhor Jesus está na casa, já recebeu, Romanos 8, ali o 12, até o 12 e o 13. Me acompanhe em nome de Jesus, irmãos. Dentro da palavra. Para entregar, porque creio que todas nós estamos em consagração, em jejum, né? Oferecendo para Deus os nossos propósitos, né? Então, assim, Deus vai te receber, tá? Eu vou fazer uma coisa diferente agora no final, tá, irmãs? Deus tocou no meu coração aqui, tá bom? Que vai para nós bem assim, ó. Que vai cuidado pelo Espírito, ó. Recomendação de Deus, ó. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverás. Olha, que palavra abençoada para fechar nossa consagração, irmãs. O que essa palavra está nos ensinando? Que a nossa carne, ela pede muitas coisas que o mundo oferece, né, irmãs? Falando aqui embaixo, com a graça do Senhor Jesus Cristo, né? A nossa carne, ela é pecaminosa, né? Ela é pecaminosa. Mas o que Deus fala aqui? Ele nos ensina como que nós podemos vencer a força da carne. A força da carne. Aqui, ó. Usando o Espírito Santo para nos ajudar. Aqui, ó. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, né? Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se nós oferecer nosso corpo em sacrifício, ó, irmãs, para o reino do Senhor, assim, ó. Se as irmãs conseguirem oferecer para Deus 5 minutos de joelhos e for de coração, de espírito, Deus vai receber, irmãos. Deus vai mover o inferno por causa desses 5 minutos de oração. Mas as irmãs tentarem forçar o corpo, matar a carne, para ficar uma hora de joelho, louvado seja o nome do Senhor, irmãs. Eu creio que Deus vai fazer grande obra na minha vida e na vida das irmãs. E a irmã Cidinha, tem 3 minutos ainda, para as 9.
É isso, é uma coisa que eu quero ser sempre obediente, com ordem e decência nas coisas de Deus, sabe, irmãs? Então, por isso que eu fico me justificando, tá? Aí, irmãs, Deus tocou no meu coração aqui, assim, irmãs, é difícil eu sentir algo assim, sabe? É difícil mesmo. Não vou mentir porque eu estou diante da palavra do Senhor. É difícil Deus tocar no meu coração, faça alguma coisa. Eu fico muito feliz quando isso acontece, quando eu estou dormindo, quando eu estou de olho aberto. Mas é muito gostoso quando Deus toca no coração de gente fazer alguma coisa. E eu já paguei preço porque Deus tocou no meu coração para me fazer e eu me acovardei, irmãs. Eu fiquei que nem uma doida dentro de casa, andando para aqui, para lá, para aqui, para lá, para aqui, para lá. E quando eu não fui fazer, e eu com medo de fazer aquilo que Deus tinha me orientado, mas depois eu falei para Deus, eu falei, Senhor, e agora? Eu ia lá na minha cabeceira, voltar para trás, ia lá na minha cabeceira, voltar para trás. Aí o que acontece, irmãs? Eu falei assim, Senhor, me prepara, porque eu não sou nada, eu não sei falar direito, eu não sei fazer que nem a gente vê fazendo. Aí Deus tocou no meu coração assim, quem tá na frente responsabiliza. Quem está na frente responsabiliza assim, que algo fala aqui no meu coração. Eu não sei como, mas Deus é muito bom, sabe? Aí eu fui e fiz aquilo que Deus me orientou para me fazer. A hora que eu cheguei lá na estrada, e a hora que eu cheguei em casa, meu coração estava pesado, meu coração aliviou. Deu uma paz tão grande no meu coração, que foi muito gostoso, muito bom mesmo. Então, esse é um bom testemunho que eu estou deixando aqui, sabe? E eu falo o nome, irmãs. É porque eu ainda estava no começo da caminhada e Deus me usando para me levar algo, sabe para quê, irmãs? Eu falo porque não é segredo, foi algo que Deus tocou no meu coração. O pastor Júnior, lá na Assembleia de Deus no Progresso. E Deus, eu sabia que eu sou um pouco confuso, um pouco agitada, e Deus tocou no meu coração desse, e eu falei para Deus, Senhor, e se eu falar, meu Deus, Deus sabe, né? E se eu falar, meu Deus, e for desacreditada? Aí eu fui orar a Deus, sabe o que Deus me mostrou? Deus falou para mim, nesse no meu coração, não, você vai lá e entrega e vai ter dúvida, mas eu vou te fazer você provar, dentro da minha palavra, que eu estou falando, e Deus não me mostrou aqui, mas ó, aqui a Bíblia fechada, Deus me mostrou em visão, dormindo, de joelho, me mostrou, sabe o quê? Para mim ir lá e fazer aquilo que Deus estava orientando, e que era para pastor Júnior, ler lá em tal livro, tal versículo, deu um livro e um versículo para ele ler, ele queria ter a prova, porque era Deus que estava falando. E no outro dia, irmãs, eu fui lá e entreguei, ele chorou embora para casa de vergonha com medo. Aí no outro dia o pastor Júnior testemunhou por irmãs eu tinha. Não tenha medo de fazer a obra do Senhor, sabe por quê? Porque se Deus levanta quem Ele quer, Deus usa os loucos para confundir os sábios, entendeu? Então assim, foi Deus falando através da sua boca e eu recebi, viu, mas então glorificado seja o nome do Senhor. Então muitas das vezes que Deus toca no meu coração, eu tento desobedecer, eu tento desviar, mas eu não posso fazer isso, irmãs, tá? Então assim, 9 minutos. E Deus tocou no meu coração aqui, para nós que estamos de jejum e consagração, nós ajoelhar e fazer o círculo de joelho aqui, né, para poder terminar em oração, tá, irmãos? E assim a gente agradece a oportunidade, que já passou 1 minuto, em nome de Jesus Cristo, irmãos. Agradeço a Deus por essa oportunidade, amém?